Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, diferenças também entre prazo de espera entre uma e outra, clique aqui e assista ao vídeo explicativo da gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: a começar, quero parabenizá-lo pelos seus vídeos, você é muito simpático, bem centrado, assim como tento ser, mas nem sempre consigo. Ainda mais quando meu emocional está muito abalado. Muito obrigado, viu, minha querida? Vou resumir minha história. Nossa. Imagine se não tivesse resumido, hein? No final do ano passado, de maneira um tanto inusitada, conheci um rapaz. Começamos a manter contato e já nas primeiras conversas pude notar muitas coisas em comum. Tínhamos personalidade parecida, vontades, gostos, enfim. Logo de cara achei que tinha encontrado o homem da minha vida. Logo de cara, esse negócio até me arrepia um pouco. Quando logo de cara encontrei a pessoa da minha vida, o homem, a mulher da minha vida. Nos encontros cada vez notávamos mais compatibilidade. Ele chegava a dizer que eu era perfeita para ele, sem tirar nem pôr. E mesmo o que tínhamos de diferente era bom porque equilibrava a relação. Mas desde o início ele se dizia frio, assim como eu sempre fui. Não se apaixonava facilmente e se não estivesse apaixonado não assumiria compromisso. Pensei comigo em deixar as coisas rolarem. Um dia íamos nos curtir a esse ponto. Só que nesse tempo, ele sempre foi muito carinhoso, chegou a dizer que só depois de me conhecer que ele esqueceu um rolo antigo dele, que estava lhe fazendo mal, e então por mim se considerava confuso. Fui levando até que com 3 meses de relação, achando estar finalmente apaixonada, me declarei a ele. E ele preferiu terminar. Pois não sentia o mesmo no momento. É a tal história, né? Quer dizer, tamo junto, não sei o que, só que a hora que eu me declaro, a outra pessoa, eita porra, não é o que eu quero. Não é isso, aí recua. E já vi muito disso, viu? Ficamos uma semana sem nos falar, até que ele voltou. A partir daí eu bloqueei possíveis sentimentos e continuei com ele. Passaram uns 2 meses e comecei a notar sentimentos maiores dele por mim, mesmo que tímidos ainda. Foi aí que eu fui me desarmando e tentando dar uma chance a nós. O tempo foi passando e cada vez mais ele me tratava como namorada. Mas não considerava, hein? Embora ainda não fosse oficialmente. Olha lá. Eu já estava envolvida e o enxergava praticamente como namorado. Ele me passava muita confiança e demonstrava ter um grande caráter. Estava tudo muito bom, até que eu notei que ele havia adicionado uma menina recentemente e ela curtia tudo dele. Fiquei encucada por dias, mas não comentava nada porque não me sentia no direito de cobrar algo. Mas chegou em um momento que explodi, pois vi que ele ia em uma festa em que ela estaria também. Perguntei quem era a fulana. E então ele entrou no temido assunto do que nós tínhamos. Temido assunto do que nós tínhamos. Pois é, por que esse assunto era tão temido? Por que, por exemplo, você considera que é um assunto tão temido? Era temido por quem? Por você. E por que você temia esse assunto? Será que você não temia esse assunto e não está classificando ele como no assunto tão temido, no assunto que temíamos? Porque na verdade você temia. Você que tinha na verdade medo de conversar sobre isso, porque você não estava querendo enxergar o que de fato estava acontecendo.
que ele não estava absolutamente comprometido. E que você estava enxergando as ações dele a partir do que estava sendo conveniente para você enxergar. Me tratava como namorada, apesar de não ser oficialmente. Ou seja, e porque chegamos então, tivemos que no assunto tão temido. Então, por quê? Por que eu temo? Porque agora eu preciso encarar a verdade nua e crua. E por que então não conversamos sobre isso antes? Ah, vamos deixando, né? Vamos deixando. Quer dizer, só que nesse ir deixando, para ele estar conveniente, você, por sua vez, vai olhando as atitudes, vai se envolvendo cada vez mais. E aí? Você está vendo como nós permitimos que a gente acabe entrando numa situação que não está resolvida, numa situação que já deu grosope lá atrás por conta disso, e aí a gente volta na mesma situação, com a mesma pessoa, nesse emaranhado todo, porque a gente acredita que amanhã ou depois vai desenosar. Né? Isso aí os nós serão desfeitos, vai perceber que eu sou o amor da vida dele, né? Isso aí a gente vai se resolver. E aí a gente vai levando. Vai levando, finge que aquilo lá atrás não aconteceu, na hora que eu me declarei o cara pulou fora, depois volta, a gente continua, mas nada está oficial, mas eu vou me envolvendo cada vez mais, porque eu acredito que ele está me tratando como namorada e que, portanto, amanhã ou depois ele vai perceber que de fato ele quer ficar comigo. Apesar de eu ter insegurança sobre tudo isso e por isso não converso abertamente, porque se eu conversar eu tenho medo que aconteça o que aconteceu antes, por isso que eu temo tudo isso. Até que chega uma terceira pessoa, óbvio, sempre vai chegar. Até que chega uma terceira pessoa, né, na história toda. Mas eu não tenho nada com você, por que eu não poderia me envolver com ela? Aí a hora que chega a terceira pessoa, aí eu preciso me posicionar. Só que aí já passou um bom tempo, né? A hora que a terceira pessoa chega, já passou um bom tempo em que eu fui me iludindo, em que eu fui criando expectativa, em que eu fui vivendo, me permitindo viver nessa situação. Do que se eu tivesse encarado antes então. Não, então tá, você não quer, ok, porém não é o que eu quero, então a gente está em conflito aqui. Você não quer, porém é o que eu gostaria, né? Eu também não quero. Né? Olha lá, são dois não queros, e dois não queros não vão dar certo, porque são situações opostas. Eu não quero namorar, então, mas eu não quero continuar desse jeito com você, porque eu tenho sentimentos que daria certo e são proporcionais a um namoro. Quer dizer, mas eu não quero namoro. Tá, mas eu não quero continuar com você sem estar namorando, porque isso não vai ser bacana. Ou seja, dois não queros não dá certo, então. É diferente da matemática que menos e menos dá mais. Aqui não. Aqui menos e menos dá menos. É negativo com negativo. Ponto. Não vai dar certo. Enfim, aí vocês entraram no temido assunto, né? Que pra mim era temido, na verdade, por você. Foi aí que ele disse que não queria namorar porque não quer se responsabilizar por uma outra pessoa no momento. Disse que estava apenas ficando comigo. Então não via problemas em ficar com outras, por isso ficou com a tal que eu comentei e mais algumas. Confessou que pensou sobre o que estávamos fazendo, na segurança que ele estava me passando, e se considerou um babaca por isso. Fiquei desolada, sem chão. Por que você ficou sem chão? Tá vendo? Se você tivesse se apoiado, ainda que minimamente, no que já tinha acontecido, e na verdade no fato dele não assumir você de forma alguma, você talvez não tivesse ficado tão sem chão. Você ficou sem chão porque você saiu do chão. Você foi se elevando. Não estou falando, como você é culpada e que ele também não deveria ter, né? Ele não tem culpa alguma. Não estou falando disso não, hein? Como se então a culpa recaísse absolutamente apenas e tão somente em você. Porém, o que eu estou querendo dizer é que, gente, já que é a nossa vida, a gente tem que fazer ao máximo para que os nossos pezinhos estejam no chão, para que depois a gente não se sinta sem chão. A hora que nos mostram o chão,
Que a gente não se sinta sem chão, porque na verdade a gente está muito lá em cima. Coisas que a gente criou, idealizações que a gente fez. Aí a hora que as pessoas nos mostram o chão, aí a gente vê que a gente está tão alto, está tão... Meu Deus, eu estou sem chão. Eu vou cair. E é aí que a gente cai e se espatifa. Achei que o que tínhamos era especial para ele também. Então, achei. Olha lá, é o que eu idealizei. Ele gostava de mim, acabou assumindo isso, só não estava na hora certa para namoro. Ainda tentei contornar e entrar em consenso, mas ele se manteve irredutível, embora reconhecesse que poderia se arrepender disso futuramente. Para ele, ou eu continuava ficando até o dia dele decidir se comprometer comigo. Nossa, poxa vida, mas vai ficar também, não é? Quer dizer, você está disponível até o dia que o bonitão se decide a se comprometer com você. Quer dizer, aí você fica ali, a canarinha presa na gaiolinha dele. Dá licença, né? Dá licença, hein? A canarinha que fica cantando para você, para te encantar, até a hora que você decide então ficar comigo. Enquanto isso você vai ficando com todas as outras, com Sabiá, com Pinta-Silva e assim por diante. Vai ficando com a passarinhada inteira. E a canarinha aqui fica aqui, cantando para você. Eu decidi dar um basta. Ainda bem, né? Sabe, não tenho problemas de autoestima, até me conformo facilmente com términos quando vejo que o lance não daria certo, mas esse caso foi completamente diferente para mim. Às vezes penso que futuramente, mesmo que daqui a alguns anos, tentemos de novo visando um namoro. Sei, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Porém, até onde me conheço, não consigo me apaixonar por casos antigos. Então, ok. Então, assuma também a sua característica. Se você é uma pessoa que você sabe pôr fim, e se você sabe encerrar ciclo, encerre. Para mim, passado é passado. Então pronto, então não tem nem do que discutir. Não estou conseguindo me desvencilhar dessa sensação de ter achado o homem da minha vida e ele não querer algo sério. Mesmo sentindo o mesmo que eu e já nem... Não, minha querida, ele não estava sentindo o mesmo que você. Para! Não me irrita. Não me irrita. Ele não estava sentindo o mesmo que você. Não estava. Se ele tivesse sentindo o mesmo que você, vocês estavam namorando. O que você sentia era suficiente para namorar, não era? Para mim era. Pois é, para ele não era. Não é verdade? Ele não quer namorar. Pois é, então não é o mesmo. Não é o mesmo. André, põe o pé no chão. Passado é passado, eu não tenho problema com a autoestima, ótimo, isso já é uma vantagem imensa para você. Porque tem muita gente que diante da rejeição acaba, na verdade a rejeição é ruim. É horrível a rejeição. Porém, a gente não pode associar a rejeição com o nosso valor, com o valor que a gente tem e que a gente faz da gente mesmo, com a autoestima. Se você já não tem esse problema, já é um grande passo, porque, olha, eu tenho visto que 70% das pessoas tendem a isso. Se não for mais, hein? Estou jogando, acho que até um número baixo aqui. Então, quer dizer, as pessoas tendem a se reduzir, a se acharem inferiores só porque outra pessoa não as quer. Não, tem nada a ver. Não misturemos as coisas. Então, quer dizer, esse aspecto parece que você, então, tira de letra. Então, agora, encare a realidade. Não, apesar dele sentir o mesmo que eu sentia. Não, ele não sentiu o mesmo. Porque se ele sentisse o mesmo, vocês estariam namorando. Ponto. Não era o mesmo. Gente, a verdade, ela é libertadora na nossa vida. Por mais que ela seja dolorosa. Ela pode vir como uma pancada.
Mas é uma pancada que nos desperta. É por isso que a gente precisa dela. Fui a mulher que qualquer homem desejaria. Amiga, companheira, sem cobranças nem imposições. Sinceramente não merecia isso. Preciso sair dessa. Olha, minha querida. Então, para sair dessa é você de fato encarar. E agora então, escuta aqui, ó. Tuf, o que não falta são motivos para a gaiola estar aberta e a canarinha sair voando. Não é verdade? Agora a canária não vai ficar cantando para você não, meu bem. Eu não vou ficar engaiolado, enjaulado nessa situação. O homem da minha vida, eu nunca mais, não sei o que, é o amor da minha vida. Eu estou enjaulado nessa situação. O quê? Imagina, meu bem. Eu vou é voar. Amanhã ou depois, se eu encontrar aí, então, um canário que queira cantar comigo e cantemos juntos, cantemos, cantemos, cantemos. E cantemos. E voemos. Aí, ok. E agora eu não vou ficar presa numa situação, não, numa idealização de uma pessoa que não estava sentindo o mesmo que eu. Certo? E uma relação para dar certo pressupõe que as pessoas estejam e tenham ao menos então a mesma disposição. Apesar de serem pessoas diferentes, distintas, com características diferentes, é necessário aparar de arestas? Sim, mas que ao menos tenham a mesma disposição. Um tem, o outro não tem, pronto, já não dá certo. Então eu vou, ó. Às vezes a gente fica querendo tantas explicações de coisas que, gente, eu sou companheiro, não tem lógica a pessoa agir desse jeito comigo. Sim, tem determinadas coisas que a gente fica buscando uma lógica, quando na verdade não tem lógica. Né? A gente fica buscando uma equação. Tá, se eu sou assim, assim, assado, por que eu tenho que passar por esse tipo de situação? Por que isso, por que aquilo? Gente, eu preciso valorizar quem eu sou e seguir o meu caminho, mantendo as minhas características. Se eu mantiver as minhas características, amanhã ou depois, talvez eu encontre então alguém que de fato vai valorizar essas características. E que bom, que bacana. Ok, encontrei uma pessoa que agora verdadeiramente valoriza essas características. E por que eu encontrei? Porque eu mantive. Do que se eu tivesse, então, jogado fora, então não vale a pena ser assim, então não sei o quê. Não, eu continuo sendo eu. E eu não estou tendo essas características porque eu quero agradar as outras pessoas. Eu mantenho essas características porque isso me agrada. Porque são características que me agradam. Ser fiel, ser companheira, ser bacana, são características que eu considero que é bacana que um ser humano tenha. Então eu sou fiel a mim. Se amanhã ou depois eu encontrar alguém que valorize isso, então ok, queira estar aqui, em contato comigo, e eu seja a opção da pessoa porque ela valoriza de fato isso, ok, mas eu sou fiel, me mantive fiel a mim. E não porque eu quero, projetar determinadas características, então, que eu considero que qualquer homem gostaria de ter numa mulher. Corresponde com o que de fato eu sou. Eu preciso ser fiel a mim. Aí talvez as coisas comecem a mudar de figura. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, fico aguardando você nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico esperando você lá, canarinhos e canarinhas do meu Brasil. Claro, um beijo no coração e um forte abraço.